Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Programa Veritá. Você se considera uma pessoa solitária? Você se considera uma pessoa sozinha? Você sofre de solidão? Hoje eu queria falar especificamente para você que às vezes tem esse sentimento de solidão. Você sabia que a solidão, ele quase que é um problema de saúde pública atualmente? Que só no Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas moram sozinhas? E esse número é muito maior. Na Suécia, que é um país de primeiro mundo, 40% das casas, as pessoas moram sozinhas. Esse número chega a 30% na França, na Alemanha. Então a gente pode dizer que a solidão é um problema que está agora no século XXI. Podemos dizer que as pessoas estão cada vez mais solitárias, cada vez mais ensimesmadas, cada vez mais individualistas, cada vez mais egoístas. A solidão, ela não é simplesmente você não ter ninguém para compartilhar, não ter ninguém para viver a sua vida. A solidão muitas vezes é um sentimento que tem dentro de você. A solidão muitas vezes é uma maneira de você ver a sua vida, de você se enxergar e enxergar a sua realidade de vida. Por isso que às vezes as pessoas elas podem se sentir solitárias numa multidão. Elas podem se sentir solitárias dentro de um casamento. Elas podem se sentir solitárias numa casa cheia de gente. Então, existem 3 tipos básicos de solidão. E você vai entender exatamente qual é a diferença desses 3 tipos. O primeiro tipo de solidão é aquela solidão na qual você está inserido num núcleo ou de família ou de relacionamento, na qual você não consegue mais compartilhar a sua visão de vida. Ou seja, imagine que você está num relacionamento, num casamento, num relacionamento, enfim, e que de repente você começa a ter um distanciamento dessa pessoa que está do seu lado. As ideias começam a não bater. Os objetivos, as metas, os sonhos, elas começam a perder a cumplicidade. Quando você não consegue ter compartilhar os seus ideais de vida, compartilhar os seus objetivos com a pessoa que está do seu lado, você começa então a ter esse sentimento de solidão. Ou seja, você tem alguém do seu lado, mas por dentro, por não haver essa cumplicidade, por não haver esse compartilhamento de ideais mútuos, de ideais conjuntos, de sonhos e projetos compartilhados, você acaba devagarzinho entrando num processo de solidão. O segundo tipo de solidão é quando realmente a gente não tem ninguém. Não tem um namorado, não tem um companheiro, não tem ninguém. E aí é necessário que a gente faça algumas reflexões. Porque como foi que você chegou a esse estágio de não ter ninguém? É necessário que você volte lá atrás, que você analise a sua história de vida e você descubra como foi que você chegou até a esse ponto de não ter ninguém. Qual foi o problema na sua história de vida? Quais foram as coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer que levaram você a desconstruir os relacionamentos, a se isolar das pessoas, a se distanciar das pessoas, até que finalmente você se vê sozinho ou sozinha. Porque ninguém é uma ilha, ninguém acorda de manhã e fala, não, eu não quero mais ninguém na minha vida. As coisas elas vão acontecendo.
elas vão acontecendo devagar. A gente vai tendo desilusões, traumas, a gente vai sendo traído, a gente vai tendo decepções com as pessoas, a gente vai tendo traumas com as pessoas e devagarzinho você começa a se afastar, a se distanciar, a não confiar nas pessoas, a ficar mais arredio e aí um belo dia você se percebe uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária. Essa solidão é uma solidão que faz mal. Já foram feitas inúmeras pesquisas científicas demonstrando que esse tipo de solidão, que a pessoa ela quer ter alguém para dividir a sua vida, ela quer ter relações interpessoais, mas que por algum motivo não está conseguindo, é a solidão que pode abrir portas para ansiedade, para depressão, que pode abrir portas até para o suicídio. Já foram feitas pesquisas mostrando que as pessoas que convivem com esse tipo de solidão, elas têm a sua imunidade, elas ficam mais suscetíveis a ficar doentes, a ficar com problemas respiratórios, com problemas de alergia, porque a sua imunidade é uma imunidade mais baixa. Então esse segundo tipo é aquela solidão que realmente é uma solidão que a pessoa não tem ninguém para dividir, não tem ninguém para compartilhar a sua vida, a sua história e os seus objetivos de vida. O terceiro tipo de solidão que a gente tem é quando a gente perde o contato com a nossa própria essência. Ou seja, é quando você, quando eu, quando a gente não se conhece direito, quando a gente não conhece as nossas fraquezas, quando a gente não conhece as nossas potencialidades, quando a gente não conhece direito o nosso temperamento, quando a gente não conhece exatamente quais são os nossos objetivos de vida, quais são os nossos valores, quais são o que me move, o que move você. Quando a gente perde essa conexão com a nossa essência, com o quem de fato nós somos, a gente também pode entrar numa espiral de profunda solidão. Aí não é falta de alguém, de um companheiro, não é falta de alguém para compartilhar os nossos ideais, os nossos projetos de vida, mas é uma desconexão comigo mesmo. E isso é extremamente comum hoje em dia, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade muito barulhenta. A gente tem barulho, a gente tem ruído o tempo todo. A gente tem o ruído do nosso trabalho, a gente tem o ruído das nossas mídias sociais, a gente está sempre conectado, a gente está sempre fazendo alguma coisa e as pessoas não param um tempo para se conectar com elas próprias, para fazer o que os antigos faziam, o que Jesus fazia, que era entrar num processo de silêncio, para se ouvir, para ouvir aquilo que a sua alma, o seu eu interior tem para revelar para você. Vou fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. E lembrando que não são só os óculos escuros que fazem sucesso. Temos óculos de graus, desde os mais clássicos até os mais fashion, com diversas opções para todos os estilos, pois o maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento. Chegou em Rondonópolis o mais alto padrão de design de sobrancelhas do mundo, com técnicas exclusivas e inovadoras. Venha nos visitar e confira nossa extensa linha de maquiagem. Sobrancelhas Design, Avenida Marechal Rondon, 1706. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade.
Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra, diagnóstico por imagem. Então a primeira coisa que você tem que fazer, se você realmente está se sentindo sozinho, solitário, com esse sentimento de solidão, é fazer esse diagnóstico. Qual é o tipo de solidão que você está vivenciando? É uma solidão dentro do relacionamento? Ou seja, os objetivos se quebraram, não tem mais cumplicidade, não tem mais harmonia, não tem mais sonhos em comum? E é em cima do diagnóstico que você vai fazer o tratamento, que você vai tomar o remédio. Então o remédio para esse tipo de solidão é procurar reestruturar o relacionamento, saber onde foi que foi quebrado, onde foi que se perdeu a conexão, a cumplicidade entre você e seu companheiro, e procurar ajuda, procurar um aconselhamento, quem sabe, mas é necessário que você entenda esse diagnóstico, esse sentimento de solidão. Ele foi gerado exatamente quando aconteceu essa desconexão entre você e a pessoa que está do seu lado. O segundo tipo de solidão é aquela onde você realmente não tem ninguém. E volto a falar, o tratamento depende do diagnóstico. O que foi que levou você a não confiar mais, a se distanciar das pessoas, a não querer mais dividir a sua vida com ninguém? E o diagnóstico é atrelado ao tratamento. Muitas vezes é necessário que você faça terapia, que você procure um profissional para ajudar você a reconstruir esses muros da sua alma que foram danificados às vezes por pessoas que passaram na sua história. E o terceiro tipo é quando você perde a conexão com você próprio. E qual é o tratamento para esse tipo? É você buscar o seu autoconhecimento. Você pode começar a buscar conhecimento, ler livros, fazer terapia, para que você possa se conhecer mais, para que você possa entrar realmente em contato. E é fundamental nesse processo que você aprenda a falar menos, que você aprenda a cultivar o silêncio. Muitas vezes, respostas que você precisa para a sua vida, elas serão encontradas no momento que você ficar em silêncio e para que você possa realmente ouvir a sabedoria que tem dentro do seu homem interior. E falando especificamente para você que é mulher, que está assistindo nosso programa, existe uma pegadinha muito interessante com relação a essa questão de solidão e o fato de você ser mulher. Existe uma carga, existe uma cobrança, existe uma coisa cultural, existe um paradigma, digamos assim. Isso já é lógico que já foi muito, muito mais forte, mas ainda existe de forma meio velada que a mulher precisa, para ela se sentir plena, completa, ela tem que casar, ela tem que ir para a igreja, ela tem que ter filhos, entendeu? Existem muitas coisas que estão ainda muito arraigadas dentro do nosso inconsciente coletivo. A questão de você achar a sua cara metade, a sua alma gêmea, a tampa da sua panela, o pé e o chinelo. Ou seja, isso não é uma ideia errada de que a mulher ou o homem também precisa de alguém para ser completo. Isso dá uma ideia de que nós somos pessoas pela metade, que nós só seremos plenos, felizes, realizados se a gente encontrar uma outra pessoa. Tá? Então, isso é uma falácia, isso é um paradigma que tem que ser quebrado, porque isso cria uma pressão muito forte em cima das mulheres, que elas precisam ter alguém para serem plenas. Então, a primeira coisa que você tem que entender, que nós temos que entender, que o ser humano tem que entender, é que nós somos pessoas completas, ou seja, existe dentro de nós um software, uma maquinaria que nos permite ser felizes e plenos. E a partir do momento que você toma consciência disso, que você passa a ter esse autoconhecimento, que você passa a cultivar a sua autoestima, a exercitar o auto-perdão pelas vezes que você comete algumas falhas, ou seja,
quando você constrói a sua identidade enquanto ser humano, que você se ama, que você se aceita, que você tem prazer em passar tempo com você, que você tem prazer na sua companhia, isso abre uma liberdade, isso abre um caminho de escolha. E aí você vai escolher se você vai caminhar sozinho, sozinha ou acompanhado. Entenda que isso te dá uma liberdade muito grande. Tira de você essa carga de que você precisa encontrar a sua cara metade. O relacionamento só funciona bem. Não é quando duas pessoas pela metade se encontram. O relacionamento só funciona bem quando duas pessoas inteiras elas se encontram. E existe um sentimento mútuo de cumplicidade, de amor, de afeto, de construir objetivos mútuos, mas de certa forma ainda mantendo a sua individualidade. Porque é muito comum, principalmente a mulher, ela entra num relacionamento e ela se anula para se amoldar aos objetivos de vida do marido. Então, entenda isso, para que o ser humano seja uma pessoa feliz e plena, ele precisa primeiro construir a sua identidade enquanto pessoa, a sua autoestima, se gostar, e aí depois ele vai decidir, ele vai ter a liberdade de escolher se ele vai caminhar sozinho ou não. Então, perceba que isso abre uma fronteira inteiramente nova, principalmente para você, mulher que está nos assistindo. Tira de você essa carga de que você tem que ter uma pessoa, que você tem que depender dessa pessoa para ser feliz. Espero que você tenha entendido os diferentes tipos de solidão. Eu queria te convidar a você mandar um comentário sobre essa breve reflexão que a gente fez no Facebook. Na segunda-feira, essa reflexão já vai estar lá, então mande um comentário, mande uma sugestão, mande alguma coisa que tocou em você, aquilo que eu falei, que eu vou responder para você na semana que vem. A gente vai ficar agora com o quadro Gotas do Saber. Queria deixar 2 textos com vocês que falam a respeito de solidão, que a gente falou na reflexão. A Clarice Lispector diz assim: que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha a coragem de me enfrentar e que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. E o Augusto Cury diz assim: quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável, mas quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. E lembrando que não são só os óculos escuros que fazem sucesso. Temos óculos de graus, desde os mais clássicos até os mais fashion, com diversas opções para todos os estilos, pois o maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso, a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, vem agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem.
Queria falar com você hoje a respeito de um problema que às vezes as pessoas confundem com timidez, que é a chamada fobia social. As pessoas que são tímidas, elas têm um pouco de dificuldade em situações novas, em conhecer pessoas novas e em alguns eventos, mas fica por aí. Elas têm uma certa dificuldade, mas elas ainda se permitem. Agora, quando a pessoa tem esse transtorno, que é um transtorno chamado fobia social, a pessoa ela começa a ter verdadeiro pânico de sair, de conhecer pessoas novas, de ir a festas, de ir a reuniões, de ir a locais onde tem pessoas. E a pessoa que tem a fobia social, ela começa a fazer o quê? Ela começa a se limitar muito a sua vida, ela começa a sair muito pouco ou quase nada, ela começa a ficar muito restrita às pessoas da família. E isso pode ser um problema, isso pode desenvolver mais tarde transtornos até psiquiátricos mais graves. Então tome cuidado. A fobia social, ela precisa de tratamento médico e psicológico. Ela não é timidez. A timidez a pessoa ainda consegue administrar. A fobia social não é administrável. Então, fica a dica. Oi gente, tô de bancada nova no Momento da Pri e adivinha só o que eu trouxe pra vocês? Novidade de embelezamento. E veja, eu sempre falo da minha sobrancelha, gente, sempre no Instagram. A ponta não tem mais pelo, caiu tudo, não sei o que aconteceu. Aliás, eu sei o que aconteceu, né? Mas eu não vou entrar nesse quesito hoje pra vocês. Vamos falar de tratamento, vamos falar de restaurar o nosso fio e fazer nascer novos pelos. E na SD Sobrancelha Design eu consegui, gente, esse Serum Plus. Eu uso ele 2 vezes ao dia e isso tem me ajudado muito. Eu já vejo a diferença. Nós vamos dar um zoom pra você aqui na minha sobrancelha pra você ver o tanto de pelo que já nasceu na ponta. E claro, tem alguns dias que eu tô fazendo esse tratamento na SD. A gente não ia trazer pra vocês uma coisa que nós não acreditássemos. Então eu acredito no produto. E esse gel tonalizante, gente, ele vem um kit individual para cada cliente. E olha só, vai ficar de acordo com a tonalidade que você precisa. Não vai ficar uma coisa muito forte, vai ficar natural. E as meninas, elas têm um diferencial antes de iniciar a aplicação do gel tonalizante. E o mais importante, gente, para você fazer sua sobrancelha, você precisa fazer o teste alérgico para estar sendo aplicado esse gel tonalizante, que ele é de acordo com a cor do seu fio. Não fique preocupada com isso, certo? E detalhe, o Serum Plus, ele é para você estar usando em casa. Então ele é um uso diário, você vai aplicar 2 vezes ao dia para dar continuidade a esse tratamento, certo? Então, gente, é esse o recado que eu queria dar para vocês da SD Sobrancelha Design. Vou deixar aqui o contato para agendamento e o Instagram também. Segue lá, vai ter muita dica e vai ter muita coisa aqui no Momento da Pri sobre maquiagem, sobre tratamento. Enfim, a SD Sobrancelha Design é a melhor franquia de tratamento de sobrancelhas do mundo. Então vale a pena vocês conferir. Até o próximo programa. Um beijo da Pri. Bora! Sai, senhora, entrar e vem por aqui, tá não? Grava! Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Veritá. Senhora, fala boa noite. Entra aqui, tá? Essa é aberta? É que tá, eu não tô conseguindo enxergar direito. Grava! Milene, é isso, Simone, ó, olha ela, olha ela. E que possa... Vou fazer um ligeiro intervalo. Aguenta um pouquinho aí. E ela... Ai, tô super nervosa, gente. Porque tá linda. Ai, gente, eu tô embananando. Não, tá ótimo. Tá, vamos. Vai dar certo, vai dar certo. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Doutor Altemar.